Esse é o último talk do dia, né? E aqui a gente vai falar de um tema. Até aqui a gente falou muito sobre tecnologia, falamos muito sobre o uso da tecnologia, né? Falamos aqui sobre SG na parte da manhã. E agora a gente quer fechar isso, fechar o dia de hoje com uma conversa que vai focar um pouco mais com relação àquilo que nós temos conversado e aquilo que a gente tem entendido aqui como skills que são necessárias ao advogado, ao profissional de direito, nesse novo cenário que a gente está vivendo quando a gente fala de inteligência artificial, né? Quem estava aqui no talk anterior, a gente fez aqui uma apresentação para falar sobre o uso de IA na parte de cadastro. E claro, se vocês andaram por toda a feira, vocês não conseguiram escapar da IA. A IA veio atrás de vocês, né? Tal qual um cão perdigueiro perseguindo todos. Porque é fato, o tema, não é mais que o tema do momento, é um novo padrão que a gente vai ter que entender como é que se integra nos serviços jurídicos. E para que a gente possa falar sobre isso, a gente precisa entender que habilidades são necessárias. Bem, eu me apresentando rapidamente, meu nome é Paulo Silva, eu sou diretor de Legal Ops Consulting na Elo, e tenho aqui comigo o enorme prazer para conversar sobre esse tema, de conversar aqui com a Elaine, do Rueda e Rueda, e peço, Elaine, por favor, se apresente, e quero antecipadamente te agradecer pela disponibilidade, né, por ter conversado com a gente, estar conversando com a gente sobre esse tema. Prazer, pessoal. Vocês estão escutando? Meu nome é Elaine Ferreira, eu trabalho no Rueda e Rueda Advogados, trabalho no setor do Legal Operation, já trabalho com dados há mais ou menos uns 10 anos. Estudei um pouco programação e desde o início assim, eu sempre tive muito foco na importância, na qualidade das informações. Então, e o escritório que eu trabalho tem muito foco nessa parte de dados, informações, estruturações, em razão do volume, em razão do escritório, em razão do volume de processos. Então é isso, me apresentar um pouquinho para vocês, sou do Rueda e Rueda Advogados. Muito bom, Elaine. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu acho que antes da gente conversar, a gente vai falar sobre, e aqui eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas acho que antes da gente fazer essas perguntas, acho que cabe aqui uma contextualização super rápida, né? E eu também queria te ouvir sobre isso. A gente começa a falar, eu acho que sobre o tema de Legal Ops, parece que ele é um tema novo, parece que é uma coisa que surgiu agora, que é alguma coisa que, né, puxa vida, está aparecendo agora, tal. Mas na verdade não me parece que seja isso. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É correta essa análise de que é um tema novo, não é novo? Como é que você enxerga isso? A nomenclatura, o Legal Ops começou mais ou menos em 1900 e, sei lá, em 98, por aí. Então, assim, não é um tema tão novo. É um tema que já vem sendo trabalhado, iniciou lá nos Estados Unidos, com o objetivo exatamente nessa questão de estruturação e organização de dados. É uma evolução em si da própria controladoria jurídica, que a gente fala muito sobre isso, né? Controladoria jurídica, Legal Ops, essas áreas se misturam, é a mesma coisa? Elas se atropelam? Não, são áreas distintas que se complementam e é fundamental a gente ter esse entendimento também da importância do Legal Ops em qualquer escritório para poder fazer a organização mínima. Se a organização é muito difícil, qualquer escritório ou qualquer departamento jurídico ir à frente. E ainda mais nos tempos atuais, né, Paulo? Sim. E aí, Elaine, acho que tem um ponto, né? Quando a gente fala... Uma das coisas clássicas que a gente ouve falar sobre Legal Ops é sempre tem o famoso tripé, né, de pessoas, processos e tecnologia. E quando a gente olha para pessoas, eu sempre olho para pessoas, a gente sempre fala, olha, é extremamente importante que um time de Legal Ops seja multidisciplinar. Então, a gente já começa ali, como você bem observou, no finalzinho ali da década de 90, começo dos anos 2000, a olhar para esses times e entender que esses times precisavam ter outras competências, né? Ou seja, não bastava só ter um time formado por advogados, não bastava só o advogado, o conhecimento da lei, mas que outras coisas eram necessárias.
E essas outras coisas eram necessárias por quê? O que você entende? O que o LegalOps trouxe ali no passado que obrigou, de certa maneira, que a gente já fosse revendo um pouco as nossas competências? Isso é muito interessante. Hoje, particularmente, vocês já veem departamento jurídico ou escritórios da advocacia com uma equipe de desenvolvedores. Você tem uma equipe de desenvolvedores, você tem uma equipe de programadores, alguns têm matemáticos. Então, essa capacidade de entender como está o meio, e o Yuval Harari fala nas 21 habilidades para o século XXI, que é a capacidade de aprender, reaprender e desaprender. Então, a gente precisa trabalhar nisso, entender que é fundamental ter o conhecimento profundo na área onde cada pessoa trabalha, mas a gente precisa entender como é que está o movimento, o que acontece ao redor, quais são as novas tecnologias, o que vem, quais são as RPs, o que é que você trabalha, o que é que você tem em casa, o que você precisa, porque tem muita gente que contrata tecnologia de ponta, mas não contratou o básico para organizar os dados e as informações. Então é importante ter essa visão do que você precisa. Não existe uma receita de bolo. Quais são as qualidades que você tem que ter para ser o advogado do futuro? Talvez nem tenha essas qualidades, mas você precisa meio que entender como é que está o movimento ao seu redor para começar a trabalhar melhor e aplicar o que é mais adequado para o momento. O que a gente percebe, né? Quando a gente começou a falar sobre LegalOps, lá no passado, existia muita necessidade, por exemplo, das competências relacionadas principalmente a parte de dados, né? E aqui era muito engraçado porque era o advogado planilheiro, era o advogado que entendia de Excel, né? Então, o advogado esse rapaz aqui ele entende de Excel, essa moça entende de Excel, então faz um PROC-V, sabe fazer PROC-V, sabe fazer tabela dinâmica, né? Passado um certo tempo, a gente começou a olhar para habilidades e competências que pareciam estavam direcionando mais para a gestão de projetos e tudo mais. Exato. Porém, o que a gente tem percebido agora, nos últimos anos, é que acho que não dá nem mais para falar de advento da IA, eu acho que advento pressupõe alguma coisa que está para chegar e, como a gente mesmo conversou antes, assim, ela já está cada vez mais incorporada na nossa vida. Quais seriam as habilidades ou as skills? E eu gostei muito quando você fala, cara, a gente não tem uma receita de bolo, não dá para cravar, para dizer, olha, faça isso, faça isso, faça isso. Mas na tua percepção, olhando para esse cenário de inteligência artificial generativa, você se arriscaria a dizer, olha, talvez o caminho de competências e habilidades esteja por aqui? Como é que você enxerga isso? Eu arriscaria falar que é a curiosidade e a criticidade. É importantíssimo você ser crítico naquilo que você está recebendo. Muitas vezes a gente vê que a pessoa faz, a IA consegue fazer isso, faz aquilo. Aí quando você coloca as informações, se você não analisar os dados e não entender de onde veio aquela informação, ou seja, tem aquela caixa preta, né, a velha caixa preta que todo mundo fala sempre, que é como surgiu aquela informação. Se você não for crítico o suficiente e não buscar conhecimento para entender como chegou ali, você vai ficar um pouco perdido. Então, acho que uma das habilidades, um dos pontos, eu acho que até alguns autores vêm falando sobre isso, que vai ser a habilidade do advogado ou do ser humano, é a habilidade de criticar. Porque, querendo ou não, hoje, o celular, ele lhe indica, muitas vezes a gente tem a falsa percepção que a gente tem a escolha, que a gente está escolhendo, mas o celular, ele está indicando as suas escolhas. De acordo com o que você procura, já vem o histórico de indicação e de sugestões. Então você pensou num sapato, deu uma olhada e de repente tem um monte de coisa e você vê que aquilo ali, eu preciso disso, eu preciso. Mas será que você precisa mesmo? Então, talvez essa capacidade de criticar o que está vindo de informação para a gente é fundamental para o humano do futuro, né? Eu acho que eu não falo nem a questão do advogado, eu falo a questão do humano do futuro.
entender o que acontece, criticar o que está acontecendo e ter o verdadeiro poder de escolha. Porque será que a gente tem realmente esse poder de escolha? O que é que está vindo para a gente? Realmente será que é de fato o que a gente precisa? Então, para mim, talvez, se aprofundar conhecimento e a capacidade de criticar, entender o que está acontecendo e escolher de forma mais adequada de acordo com o contexto. Você falou sobre a questão da criticidade, e aí trazendo aqui trazendo para a nossa conversa algumas perspectivas, né? E o Val Harari, ele comenta muito que uma das capacidades também é o autoconhecimento. Autoconhecimento, exatamente. Ele fala do autoconhecimento e a capacidade de criticar. Então, são duas habilidades que quando ele conclui o livro dele, bem pessimista, né? É assustador. Mas ele conclui com o autoconhecimento e a capacidade de criticar. E acho que quando você traz essa questão do senso crítico, da capacidade de criticar, acho que até para trazer um pouco de contexto aqui para a gente, né? O Fórum Econômico Mundial, todo ano, ele publica um relatório chamado Future of Jobs, né? O futuro do trabalho. E uma das coisas que ele apresenta nesse relatório é justamente aquilo que, através dos mapeamentos do Fórum Econômico Mundial, através das pesquisas, eles entendem que são as habilidades que serão mais demandadas num horizonte de 2 anos, 5 anos, 10 anos. E é muito interessante porque quando a gente olha esse grupo de habilidades, e você me lembrou disso porque você falou sobre a questão de ser crítico, o que a gente percebe ali é que assim, a maior parte das habilidades que o mercado vai demandar, e percebam, aqui não é o mercado jurídico, é o mercado como um todo, não tem quase que nenhuma relação com aquilo que a gente chamava de hard skill. E uma delas é justamente o pensamento crítico. Então, o que o Fórum Econômico Mundial está mapeando hoje? Ele mapeia hoje quais são as habilidades que são esperadas de um profissional. E nós, como profissionais do direito, estamos inseridos nisso. A capacidade de criticar, né? A capacidade, né? A habilidade de ser resiliente, a capacidade de ter pensamento computacional, né? Perceba que não tem absolutamente nada com aquilo que a gente chamava de hard skill, na verdade. Tem muito mais a ver, talvez, com soft skill. Assim, e você percebe isso pelo teu dia a dia no escritório, ou seja, que de fato isso que o teu cliente está demandando esse tipo de skill do teu pessoal, é uma realidade? É uma realidade que está batendo na nossa porta. Há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, a gente começou a desenvolver alguns RPAs no escritório para automatizar algumas ações específicas que o cliente pedia. Sempre que a gente chegava na equipe para falar com o gestor, para oferecer, tem um RPA muito legal, tal, ele vai economizar 40% do tempo do teu advogado, o pessoal, lá vem essa chata, lá vem a chata de novo. Então, hoje em dia, você vê que as pessoas já abrem mais o coração, sabe? Já entendem que aquilo ali é um movimento. E o que eu acho bacana é que já estão procurando conhecimento. E tem algum curso que faz isso? Onde a gente pode aprender a desenhar um prompt? Como é que eu faço para melhorar o desempenho da minha equipe? Então, assim, isso já está. E outra coisa, os clientes, eles têm a capacidade financeira, né? Que a gente está falando de empresas, boa parte dessas empresas tem a capacidade financeira. Normalmente, no dia a dia delas, eles começam a apertar quando tem investimento para um sistema ou outro, mas quando o gestor do departamento começa a apresentar redução ou vantagem financeira, normalmente os pleitos deles são aprovados. Então, o cliente já tem IA, o cliente já tem estruturação de dados, que a gente está alimentando, que os escritórios estão alimentando, então ele já tem os dados estruturados, já tem informação, já estão colocando no contrato, inclusive, sob algumas penalidades, alimentação de sistema em tempo real.
dando 24 horas, 48 horas, dependendo da decisão ou do que você colocar. Então, assim, a partir do momento que a gente não estrutura nossas informações como prestador de serviço, ou não tem um RP bacana para a gente colocar as informações ou estruturação de informação interessante, provavelmente ele vai procurar fora. Ele vai procurar alguém que consiga desenvolver e consiga entregar um BI com dados, com informações e outra. Não só um BI, porque muitas vezes a gente encontra o pessoal, um monte de número. Certo, mas o que significa? Significa que a gente teve um aumento de condenação no estado da Bahia em razão de tal objeto. Por que isso aconteceu? Porque teve um problema de logística na entrega de medicamento X. Então, assim, é importantíssimo que a gente consiga também entender e interpretar o que a gente está fazendo, porque às vezes fica um monte de painel bonito. Aí a pessoa olha e faz, nossa, tá bonito, mas... E aí, o que é que vocês vão fazer? O que vocês vão entregar? Qual vai ser a estratégia? Vocês vão mudar a defesa? Então, assim, hoje a cobrança está muito maior. Hoje não é mais... Antes a gente chegava, entregava, fiz um RPA, estou colocando aqui 2 documentos, nossa, que incrível, tá. Hoje em dia tá. Quase todo mundo tem, todo mundo entrega isso. E hoje em dia a gente tem que entregar também valor, tem que entregar qualidade, tem que entregar valor e tem que mostrar aquelas pessoas que vão utilizar, que estão recebendo aqueles dados, que o que a gente entrega tem valor. Então a cobrança tá muito pesada. A cobrança que a gente tinha antes, hoje com a tecnologia, tá 1000 vezes mais complicado. Então, assim, e a ideia é provavelmente com a tecnologia, com o avanço, todo mundo tendo acesso, a gente ter mais essa cobrança. Tem um livro, não sei, eu não lembro agora para citar para vocês, foi quando eu estava estudando a 2338, o marco da internet, né? Não bem o marco da internet, mas é sobre a inteligência artificial. O projeto de lei que passou no Congresso, acho que está para aprovação do presidente, não tenho certeza. Mas eu estava dando uma olhadinha no projeto de lei e tem algumas críticas específicas quanto a ela, e tem um ponto, um artigo que uma pessoa escreveu, que eu não lembro bem quem foi a pessoa, mas ele falava exatamente quanto a isso. Quanto está avançando tanto que o projeto de lei que já estava há um tempinho, que tem diversos pareceres, já está desatualizado. E se ele entrar em vigor, a gente vai ter um problema no desenvolvimento na parte de saúde. Então, que está como alto risco. Então, assim, está tudo muito rápido. É uma coisa que foi estudada, que foi debatida há 6 meses atrás, se entrar em vigor, já vai estar desatualizado e já vai dar problema na evolução da nossa própria tecnologia. Então, assim, quando a gente fala tecnologia e cobrança, ela vem de todos os lados e cada vez mais a gente fica um pouquinho ansioso do que vai vir daqui a um tempo. Já saiu, né? Agora o ChatGPT 5, né? E quando você fala isso, né, eu lembro de uma expressão que eu ouvi, que o pessoal dizia, a gente começa o dia fazendo rocket science e no final do dia a gente está entregando commodity. E isso está ficando cada vez mais rápido, né? Assim, aquelas soluções que realmente... Você falou uma coisa que é e o quanto isso é commodity, um exemplo que eu dou. Eu me lembro que talvez um dos primeiros eventos que eu participei, jurídicos, tinha uma empresa que apresentou a captura antecipada de processos. Cara, e aquilo para mim foi sensacional. Falei, cara, que coisa fantástica, né? O cara já captura o processo no tribunal, né? A gente não estava nem falando de cadastro, tá? A gente estava falando só da captura, era só capturar aquilo antecipadamente, antes de receber a citação. Cara, que coisa fantástica. Hoje, isso é commodity. Hoje, isso é, assim, não tem, né? E aí eu acho que isso agora começa a abrir espaço para um tipo de skill que a gente conversou, né? Que é assim, antes a gente falava muito sobre essa hard skill, que é a habilidade técnica, né? E aí eu sempre gosto de provocar, dizendo o seguinte, né? Olha, se tem alguma coisa que a máquina faz muito bem,
é aquilo que é técnico, né? Então, dependendo da maneira como você encara a sua forma de trabalhar o direito, você fala, não, eu sou extremamente técnico no direito, pode ser um problema. Porque talvez aquilo que você esteja chamando de tecnicidade seja justamente aquilo que a máquina vai fazer tão bem quanto você, se não melhor. Eu gosto de dar um exemplo a minha HP 12C faz conta muito melhor do que eu. Fato. Se eu tentar fazer a conta que ela faz, eu provavelmente farei uma conta errada. Ela faz uma conta muito melhor do que eu. Então, não adianta eu querer discutir com ela disputar com ela esse tipo de coisa. Agora, por outro lado, a gente tem a questão dessas skills que são de relacionamento, de maneira de pensar. E aí, quando eu estava te ouvindo aqui, me parece que a gente está chegando nesse cenário, que já tem alguns autores que defendem, que é a necessidade das skills híbridas, né? Ou seja, skills de relacionamento que entendam como, inclusive, relacionar-se com as máquinas, como relacionar-se com as inteligências artificiais. E aí eu queria pegar esse ponto e te fazer a seguinte pergunta. Na sua visão, hoje, a IA é uma ameaça para a advocacia? Ela, de fato, ela é aquilo que nos coloca em perigo? Ou, a partir dessas habilidades que a gente está discutindo, dessas habilidades híbridas ou habilidades relacionais, a gente tem um outro espaço de crescimento que a gente não está enxergando? Como é que você vê isso? Bom, eu tenho uma opinião que hoje, assim, pelo menos nos próximos anos, ela vem para ajudar bastante. É importantíssimo. Você imagina um cliente que tem uma quantidade monstruosa uma lista monstruosa de orientações. O risco do advogado errar qual orientação ali ou o que vai fazer é monstruoso. Então, se a gente consegue colocar isso dentro de uma área de conhecimento de uma IA, ela vai conseguir responder, identificar e lhe mostrar qual a orientação adequada para aquele caso. E o seu advogado que ia, sei lá, gastar 70%, vai economizar 70% do advogado que ia fazer um relatório, separar por tópicos, conferir os documentos, ver os anexos. Então, a IA hoje, ela tem esse potencial. Então, por isso que é importantíssimo desenvolvermos essas habilidades híbridas, a capacidade de conversar com a máquina e com as pessoas que estão operando ali. No início, eu trabalhei muito isso, ainda estou trabalhando, ainda tenho que trabalhar muito, assim, tem um longo caminho, que é essa capacidade de entender como repassar de forma adequada para aquela pessoa que está fazendo. E muitas vezes, até em alguns prompts específicos, em alguns, dá para fazer esse desenho. E um trabalho que eu faço, que eu tento fazer bastante, como eu cheguei aqui. Esse resultado é igual o estudo da Universidade de Washington que falou que tinha lá lobos e husky siberiano, ele acertou teve 90% de acurácia, mas teve 90% de acurácia quando foram ver a caixa preta, porque ele analisou o ambiente e não as características do animal. Então, ou seja, ele acertou, mas ele errou. Ele trouxe o resultado correto, mas a forma que ele resolveu, o caminho que ele encontrou esse resultado foi errado. Então, talvez essas habilidades híbridas que a gente precisa desenvolver para entender qual é o caminho, como a gente chega nesse caminho. Como é que a gente vai pedir? O resultado vai vir a primeira vez correto, a segunda vez e na terceira vez ele vai errar muito. Como a gente não expor também o nosso histórico depois na internet, inventaram a jurisprudência, colocaram a informação que não faz sentido. Então, assim, a gente precisa trabalhar com algumas ferramentas para reduzir esse risco através dessas habilidades híbridas e assim desenvolver um trabalho mais direcionado para o que a gente precisa. Tem um caminho certo, tem um caminho errado, assim, eu realmente, de fato, acredito que não existe uma receita de bolo. Talvez um trabalho que eu fiz no escritório passado é um que eu faço completamente
diferente no escritório atual. E o que eu fiz há 5 anos atrás não faz mais nem sentido. Então, eu preciso também me adaptar e colocar, às vezes, até o nosso orgulho e fazer assim, pô, deu tão certo, ficou tão legal, ficou tão bonito. E dizer assim, não presta mais, preciso fazer de outra forma. Então, assim, são essas habilidades que é importante a gente trabalhar, desenvolver essas habilidades híbridas, né, de entender o que está acontecendo naquele meio e fazer escolhas. Fazer muitas vezes escolhas que precisam colocar o nosso orgulho no bolso e dizer, eita, não tá bacana. Preciso trocar a estratégia, preciso resolver isso que eu fazia antes, não presta mais. Preciso modificar a estrutura, a forma, o trabalho, o foco. Então é isso, assim, eu de fato acredito que essas habilidades híbridas são importantíssimas e é o que a gente precisa desenvolver para o futuro para ter um trabalho mais eficiente, adequado e que seja bacana para os advogados. O objetivo, assim, hoje a gente tem muito trabalho, mas o objetivo do pessoal da inovação, com esse muito trabalho, é fazer com que daqui a pouco tempo, não muito, que os advogados tenham uma situação melhor. A gente que é de escritório sabe como é que é, com a quantidade de prazo, quantidade de coisa, e muitas vezes o advogado está tão preso dentro da operação que o pessoal faz assim, você precisa pensar fora da caixa. Eu disse, gente, eu estou afogado na caixa. Não tem como pensar fora da caixa, eu estou aqui afundado na caixa. Então, assim, é por isso que é importante uma galera de inovação, tecnologia que já tenha passado pela parte do contencioso, para trazer novas habilidades, novas visões, novos fluxos e trabalhar da melhor forma possível, assim. E você lembrou uma coisa aqui importante, quando a gente fala de inovação, e para a gente que é advogado, para quem do meio jurídico, isso é muito difícil, né? Porque eu sempre falo que a gente aprende na faculdade a falar de coisa julgada, né? E coisa julgada, em princípio, é aquilo que é imutável, né? Então, a gente, de certa maneira, aprende a trabalhar com uma ideia de imutabilidade. E quando a gente vai para um cenário, para um mundo em que tudo está cada vez mais mutável, numa velocidade absurda, né? A gente conseguir absorver essa ideia de uma inovação que é destrutiva, né? Destrutiva no sentido de que, olha, eu fiz alguma coisa que é muito legal, eu trabalhei muito, eu me dediquei muito à construção de uma solução. Mas essa solução hoje, ela já não é mais aplicável. Então, a gente ter esse desapego é muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir desconstruir alguma coisa que nós fizemos, que nós nos dedicamos a uma solução, né? Para tentar desenhar alguma coisa que seja melhor. E aí, Elaine, eu queria te perguntar o seguinte, olhando para esse cenário que a gente conversou até aqui, né? Ou seja, um nível de cobrança maior partindo de clientes, um nível de cobrança maior que vem das próprias inovações e da própria tecnologia, essa necessidade da gente ter essas habilidades que combinam, de certa maneira, essas habilidades comportamentais, pensamento crítico, resiliência, liderança, negociação, com essas habilidades que não são totalmente técnicas, mas que envolvem conhecimento de máquina, né? Como é que você enxerga que as áreas de Legal Ops, então, a partir dessas novas skills, podem ajudar os escritórios e os departamentos a serem mais estratégicos? Assim, essas capacidades, elas são fundamentais para desenvolver um bom trabalho. Primeiro, hoje é importante a gente ter um senso crítico. O que a gente tem hoje em mãos funciona? Funciona hoje, beleza, mas daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, tem algumas análises que você precisa fazer. Às vezes, eu fico até um pouco reticente em falar de forma muito assertiva quanto a um conceito ou um ponto, porque às vezes uma coisa que funciona para um não funciona para o outro, ou funciona numa área, não funciona em outra. Mas, assim, de uma forma geral, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga entender e olhar para dentro do que a gente tem e começar a trabalhar do que realmente é importante.
tem o Pareto, né, que 80-20, então assim, a gente precisa parar, olhar o que a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa focar e ver qual a habilidade que a gente vai trabalhar ali. Vai precisar do autoconhecimento, é fundamental para você colocar o seu orgulhinho no bolso e dizer, nossa, trabalhei tanto e não deu certo. Acontece, quem trabalha com inovação e tecnologia pode acontecer isso. Então, ter o autoconhecimento, que é importante, botar o orgulho no bolso e dizer, não, vou trabalhar em outro projeto porque esse aqui não é interessante, não é fundamental para a minha equipe hoje. Ter a habilidade também de conversar com as outras equipes para você entender o que de fato é importante para ela. Vai ter pessoas que vai estar reclamando o tempo todo. A tecnologia é horrorosa, é ruim, não quero preencher, apertar o botão é chato, isso é ruim, é péssimo. Mas assim, a gente tentar encontrar um caminho meio termo para que aquela pessoa se sinta um pouco mais confortável. Porque assim, se você tiver um sabotador, não vai seguir. Então, deixar aquela pessoa um pouquinho mais confortável. E quando a pessoa pedir alguma outra informação que ela não quis apertar o botão, infelizmente a gente não consegue desenvolver isso para você, porque aquele botão era importante para isso. Então, a gente pode incluir agora? É possível? Vamos colocar agora? Então assim, trazer essa capacidade de conversar e entender o que está acontecendo em cada ponto dentro da nossa própria operação. É fundamental a gente ter essa visão sistêmica e também de tecnologia para saber qual tecnologia aplicar em cada ponto. Te ouvindo aqui, o que eu fico pensando quando você fala isso, eu acho que então a área de Legal Ops, a partir dessas perspectivas, eu acho que ela tem uma responsabilidade muito grande no que se refere a gerenciar a mudança, ou seja, de ser uma grande, não só a promotora da mudança, mas aquela que vai gerenciar, vai fazer a gestão da mudança e que vai ali alinhar a velocidade também, né? E acho que tem mais um ponto, e aqui quando a gente fala muito dessas skills novas e toda essa... a gente é bombardeado todo dia, né? Então, todo dia a gente é bombardeado com uma tecnologia nova, né? E aí fica todo mundo perguntando pra gente, e aí, você já está fazendo IA no seu escritório, no seu departamento, você já automatizou, você já fez isso, já fez... Então, isso vai causando uma grande ansiedade. E eu vejo alguns colegas, às vezes, indo para um lado de dizer, então tá bom, então agora eu vou aprender a programar determinada linguagem. E aí, me parece que o caminho não é esse, né? Acho que o caminho é muito mais a gente desenvolver, de fato, essas skills de pensamento crítico, essas skills de entendimento computacional, para que o advogado não aprenda a lidar com uma tecnologia. Porque hoje a gente está falando de IA generativa. Amanhã a gente vai estar falando de computação quântica, né? Depois de amanhã a gente vai estar falando de uma outra, a gente vai estar assim, uma coisa que a gente ainda não está trabalhando, mas depois de amanhã a gente pode estar falando de biotecnologia e como é que isso se integra no nosso dia a dia, até do ponto de vista de estrutura neural. Então, não adianta a gente talvez ficar focado, não, vamos agora olhar para essa tecnologia. Talvez o grande papel e a grande habilidade que a gente tenha que desenvolver é a habilidade de como lidar com essas tecnologias, porque amanhã será ou seja, como lidar com a mudança, como lidar com o novo, como conseguir fazer com que essa inovação destrutiva, às vezes necessária, aconteça da melhor forma possível. E aí, a gente já está caminhando para o nosso final aqui, Elaine, mas eu queria te fazer uma pergunta, uma provocação. A gente fez essa provocação. No primeiro tópico a gente fez uma provocação e agora nesse último eu quero fazer uma provocação também. Na tua opinião, a partir do que a gente está vendo, do que o mercado demanda e a partir do que a gente enxerga ainda no que a academia apresenta, a gente está de fato formando profissionais que são pensadores jurídicos e solucionadores de problema ou não? Existe essa discrepância ainda em termos de academia e realidade e mercado? Muito. Eu vi um artigo também sobre eu tenho que começar a anotar o nome dos autores. Não fui eu, que não sou eu que falei sobre isso. Eu vi um artigo que um autor, ele fala que
a educação ela precisa mudar. Você não pode mais ensinar as pessoas o que acontece. Você precisa ensinar as pessoas a entender a quantidade de informações que tem ao redor, interpretar. Porque hoje, antigamente você pegava um livrozinho, né, para pesquisar, ia para a biblioteca procurar tal, então daí era necessário você aprender a procurar, a pesquisar no livro e aprender o que estava ali. Mas hoje é importante a gente também ter a capacidade de fazer a pergunta correta, de entender o que é que vem ali. Então, assim, a academia ela precisa dar uma adaptada. Eu vi que algumas universidades, principalmente em medicina, eles estão incluindo um curso de interpretação de dados para médicos. Porque se provavelmente a lei passar, a responsabilidade passa a ser objetiva. Então, a partir do momento que eles utilizarem para diagnosticar ou receitar qualquer coisa, a responsabilidade vai ser objetiva. Hoje tem a questão da subjetividade para ver a intenção e tal. Bom, a responsabilidade vai ser completamente objetiva. Então, as universidades de medicina estão começando a se movimentar para incluir em sua programação interpretação de dados e ensinar os médicos a fazer a pergunta correta. Será também que as universidades jurídicas não deveriam começar a trabalhar nesse outro ponto? Hoje, quando a gente fala de programação, eu vou estudar Python, vou estudar qualquer outro tipo de linguagem. Faz sentido? Eu estudei Ethereum. Eu, por acaso, nem uso. Mas, assim, então, não faz sentido. É melhor você estudar uma programação no code para entender como é que é a estrutura e, assim, responder, identificar o que você quer. A lógica computacional. Entender a lógica computacional do que propriamente você digitar o código. Porque hoje, se você perguntar ao ChatGPT, colocar o que você quer e pedir para ele desenhar na linguagem X, ele vai trazer, você copia, envia. Então, assim, não tem a quantidade de informação que a gente tem, que está ao nosso redor, que está em nossas mãos, é monstruosa. Então, talvez seja mais importante a academia trabalhar, estava tentando lembrar o nome do autor, não consegui, trabalhar nessa possibilidade de ensinar as pessoas a desenvolver as habilidades de pesquisa, de busca e análise, do que propriamente ensinar a tabuada. E aqui eu acho que tem um papel também, e aqui eu estou falando agora como uma empresa de soluções para o mercado jurídico, né? Acho que também nós temos um papel, uma responsabilidade, na verdade, e a Elo, acho que de mais ou menos uns 2 anos tem entendido isso, 1 ano e meio, 2 anos tem entendido isso, que nós também temos uma responsabilidade para com os nossos clientes, no sentido de também trazer esses conteúdos, né? O que eu quero dizer para nós aqui na Elo está cada vez mais claro que não basta que eu te entregue o RP, não basta que eu te entregue a solução. Eu preciso construir o conhecimento necessário para a utilização adequada daquela solução. Eu preciso te ajudar a fazer as perguntas corretas. Eu preciso trazer aqui a minha experiência do ponto de vista da implantação do sistema, da implantação da solução. Então, uma vez que a gente ainda não enxerga isso, tanto do ponto de vista da academia, acho que todos aqui, eu falo aqui, olhando para todo esse ecossistema da AB2L, como provedores de solução, acho que nós temos essa responsabilidade de como é que nós, de certa maneira, auxiliamos os nossos clientes nesse processo de aprendizagem contínua e de adquirir esse letramento digital. Acho isso... Bem, pessoal, a gente já está caminhando para o final, mas o bom de pegar o último toque é que a gente tem tempo para pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Opa, já temos uma aqui. Se apresenta, por favor, e faça a pergunta, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Jéssica, trabalho no Nubank. E eu achei maravilhosa a sua talk.
E o que me traz de impressão é que, novamente, ainda que a gente esteja falando de automações e IA, o problema volta para o humano. E aí você traz que é necessário que a gente desenvolva a habilidade da criticidade sobre o que a IA está entregando para nós. Só que como fomentar o desenvolvimento da criticidade se as pessoas estão usando a própria IA para deixar de ser crítica? Como vencer esse desafio? Isso é um ponto. Isso é um ponto que me preocupa. Isso é um ponto que me preocupa. Hoje, na inovação, a gente busca ferramentas para direcionar e facilitar o trabalho do advogado. Mas quando a gente fala, eu fiz um estudo dentro do escritório para entender onde os advogados gastavam mais tempo. A gente percebeu que eles gastavam 70%. E a gente fala, não, é contestação, recurso, não. Eles gastam 70% do tempo dele fazendo relatórios. Relatório de dispensa, relatório de liminar, relatório de acórdão, relatório de qualquer decisão que tem dentro do processo. Então, o advogado, o meu objetivo é fazer um sistema que ele consiga diminuir esses 70%. Mas, meu querido, eu estou diminuindo 70% do tempo com o objetivo de você analisar isso que está vindo para sua mão. Então, não adianta eu pegar todos os requisitos do cliente, colocar dentro da IA e dizer assim, tem diversas orientações, sei lá, tem clientes que tem 150 páginas de orientações. A gente pega todas as 150, coloca dentro da área de conhecimento, vai lá, gera, saiu aqui um prompt, ele já indicou de acordo com a página tal, da orientação tal, do documento tal do cliente, caso de dispensa. Tá. Dá uma olhada, a gente vai trazer também, o objetivo é trazer jurisprudências, essas são as jurisprudências. Faz sentido a orientação do cliente? Fazia sentido antes, mas agora ainda faz? Eu diminui 70% do teu tempo, eu estou trazendo jurisprudências positivas e negativas. O objetivo é que o advogado dê uma analisada também nessas decisões e diga, lá no Rio de Janeiro, na comarca tal, é caso de dispensa. Mas eu percebi que na comarca tal, vem uma modificação do entendimento do juiz tal quanto a esse tipo de decisão. Então, vamos recorrer nesse caso? Eu sei que as custas lá é muito cara, acho que nem no Rio, acho que Bahia que é pior. Então, eu sei que as custas na Bahia é muito cara. Vamos fazer um teste com esse processo? Se a gente conseguir, a gente muda o entendimento, a gente muda a orientação dentro do sistema, para que nesse caso, quando for a comarca tal, a gente dispense, a gente recorra, porque existe uma grande probabilidade de a gente ganhar, sei lá, 70%, 80%. Então, assim, são essas vantagens que a IA pode trazer. Porque, de fato, hoje, os advogados, eles estão afundados. Às vezes, eu tinha essa impressão, que o pessoal fala, tem que porque eu sempre fui de contencioso, eu sempre trabalhei nessa área até sair para a área de inovação. Mas às vezes o pessoal fazia, vocês têm que pensar fora da caixa, assim, vem para a caixa ver como é que é, como está aqui, fica aqui nesse quadradinho. Então, assim, para você pensar fora da caixa, você precisa ter um tempo hábil para poder discutir e criticar aquilo que está ali. Porque se você não tiver, sei lá, suporte suficiente na parte de inovação, na parte de desenvolvimento da controladoria, realmente o advogado ele não vai ter essa capacidade de dizer, ele vai demorar um tempão fazendo todos os resumos. Depois que ele fizer todos os resumos, ele vai procurar em todos os documentos, pesquisar, caso de dispensa, assim, assado. Vai achar, dispensa. Vai mandar e o procedimento não está errado. Ele está seguindo a orientação. Mas o objetivo não é só seguir a orientação, é ver o que a gente pode trazer a mais com a tecnologia. O que a tecnologia pode criticar, o que pode melhorar, o que pode ser vantajosa para isso. A gente está até com um projeto com um dos nossos clientes, que é a Cielo. A gente está discutindo juntos os parâmetros para poder seguir, assim, sabe? Então, a gente usa muito o LOL, porque ele pega as informações, a gente liberou uma visão para o nosso cliente que ele consegue ver quais são os documentos e quando a IAzinha gera, a gente bota o relatório lá e quando o advogado manda a dispensa para ele, ele já sabe mais ou menos o que é que tem lá. Então, assim, a gente utiliza as informações que a gente tem estruturada e conseguiu colocar a tecnologia, mas também só conseguiu porque tem informação estruturada. Ou seja, não adianta também pedir para o escritório para fazer muita coisa se ele não tiver organização. É melhor organizar a casa primeiro, manda procurar o LOL.
Organiza a casa primeiro, depois que organizar a casa primeiro, aí pensa, o que é que pode melhorar? O comentário que eu acho que eu faço a tua pergunta, eu acho que a Elaine deu uma abordagem prática muito boa, e talvez o que eu vou trazer aqui seja uma abordagem, eu me arriscaria talvez a falar um pouco mais filosófica. Eu acho que nós ainda não entendemos, quando a gente fala sobre inteligência artificial, de um modo geral a gente olha para a inteligência artificial como uma grande ferramenta. Eu olho para a inteligência artificial como se ela fosse uma chave de fenda, né? E falo, olha, é uma chave de fenda, serve para apertar parafuso, né? Ou é uma, né? Ou é uma chave, ou é um martelo, serve para bater prego, né? E aí o que eu gosto de dizer, e aqui tem um professor Silvio Meira, lá de Pernambuco, que eu acho que ele tem uma abordagem muito boa, que ele fala o seguinte: nós precisamos entender que a inteligência artificial, ela é de fato uma nova forma de inteligência. E para que a gente usa a inteligência? A gente usa a inteligência para nos relacionarmos com o mundo. É a maneira como a gente aprende e apreende o mundo, né? Então, se eu não me engano, há um tempo atrás eu tinha mapeado os 11 tipos de inteligência, né? Então, eu tenho inteligência espacial, eu tenho inteligência corporal, eu tenho inteligência emocional. Todas elas são formas de eu me relacionar com o mundo e de eu aprender com o mundo. E eu acho que a inteligência artificial, e talvez a parte assustadora é que é algo que a gente desenvolveu, o humano desenvolveu, mas ela é mais uma maneira de eu aprender e aprender o mundo. Eu acho que quando a gente conseguir fazer essa virada de chave, aí talvez eu consiga ter essa perspectiva da criticidade, né? De entender, olha, da mesma forma como o meu corpo é uma maneira de entender o mundo, o meu cérebro é uma maneira de entender o mundo, a minha emoção é uma maneira de entender o mundo, a máquina é uma maneira de eu entender o mundo. E aí eu preciso combinar tudo isso, né? Talvez essa contribuição que eu faria nessa tua pergunta. E a gente tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bem, opa, temos mais uma. Se apresente, por favor. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael. Como a gente está falando de skills, né, da questão do LegalOps, eu queria saber qual que é a importância da inteligência emocional profissional do LegalOps. Porque trabalhando em escritório, a gente vê dois cenários críticos dos escritórios. Ou com uma advocacia mais tradicional, com descaso com relação ao LegalOps, ou quando a gente tem um escritório pressionado ou que já está um pouco mais avançado em tecnologia, com a ansiedade de resolver tudo ao mesmo tempo e querer aplicar tudo. Terapia. Na verdade, o que acontece é uma situação bem complicada. Primeiro, você tem que entender, por isso é importante a questão do autoconhecimento, entender com quem você está conversando. A leitura do ambiente é fundamental. No começo do meu trabalho, muitas vezes eu errei nisso, porque eu olhava uma solução, achava a solução incrível e fazia, como é que ninguém está vendo isso? Pelo amor de Deus! Por que vocês não querem aplicar? Isso vai reduzir, sei lá, 30%, 40%, 50% do teu tempo. Mas não é assim. A gente precisa entender com quem a gente está conversando. A gente precisa aprender a ler o ambiente. E a gente precisa de pouquinho. O gestor é difícil, ele odeia IA. Traz alguma coisa que ele está tendo muito trabalho, que foi a IA que fez. Tem um gestor que ele fala, não acredito em IA lá no escritório. E um dia ele estava muito apressado para fazer alguns relatórios. E eu escrevi um prompt para ele e disse a ele que quem ia fazer aqueles relatórios era o pessoal da controladoria, porque eu faço controladoria e LegalOps. Mas quem fez foi a IA. Entreguei para ele, ele não criticou nada. Depois que ele adaptou, cuidou, organizou, eu cheguei para ele assim, foi a IA. Aí hoje ele faz, tem outro relatório assim assado, manda um modelo, a ideia e ele é muito bom de prompt. Porque a ideia dele e a linha que ele me pede, assim, aí você vê que esse gestor que era tão difícil, continua um pouco, mas ele já abre o coração para aceitar um documento realizado por IA. E assim, é meio que uma construção. A gente vai ter que entender, vai ter gente que vai dizer, sou super moderno, super aceito IA, tal, não sei.
Mas quando começa a desenvolver, e quando você começa a perguntar e dá trabalho a ele para fazer o desenho, aí começa a resistência. Que pessoa chata, tanta pergunta, pelo amor de Deus, adianta. Aí a vantagem é, você tem um advogado ou alguém que já estava no contencioso nesse ambiente, nessa área de legal ops, na parte de inovação, para poder, tipo, cada patada da pessoa que não gosta de IA, e traduzindo para o pessoal que desenvolve. Isso aqui como faz? Tal forma. Aí a pessoa que é advogado, que já vivenciou aquele ambiente, vai dizer, não, na verdade é assim, assado, tem um ponto antes, tem mais outro ponto. Então, assim, é meio isso, sabe? Tipo, você conseguir ler um ambiente que é muito difícil. É muito difícil. Porque quando você está empolgado na solução, você acha que todo mundo vai ter a mesma empolgação que você. E assim, quando você chega super feliz e que você apresenta, que vai reduzir e tal, e o pessoal começa, não vai, não gostei. Esse ambiente não tá bacana, essa cor poderia ser azul. Então, assim, você meio que vai dizendo, trabalhei tanto para isso. Mas assim, é meio que você entender. Vai entrando aos poucos, vai lendo o ambiente e vai adaptando de acordo. É fácil, não é fácil, não. Até hoje eu sofro. Eu sofro muito. Mas é aos pouquinhos. É meio que entender o que é que está acontecendo ao meu redor. Eu acho que a tua pergunta, eu não vou nem falar de inteligência emocional, mas eu acho que para quem trabalha com Legal Ops, eu sempre falo dizer assim, olha, acho que são duas habilidades que vão ser desenvolvidas. Uma é a habilidade de negociar, né? Então, assim, negociação é um negócio, e como dizia um professor que eu tive, ele falou assim, olha, talvez seja a mais hard skill de todas as soft skills, porque de fato a gente pode aprender, tem técnica para negociar, a gente consegue aprender isso. Então, acho que negociação é uma coisa que a gente tem que ter uma habilidade muito grande, porque a gente passa grande parte do dia, né, Elaine, acho que negociando prioridade. A capacidade política, né? Exatamente, isso é importante. E aí uma outra que eu acho que a gente precisa desenvolver também, e eu não gosto muito do termo resiliência, tá? Por que eu não gosto do termo resiliência? Eu explico. Porque assim, se você olhar para a física, resiliência é aquilo, né? Um corpo submetido à pressão, uma vez que essa pressão cessa, ele volta para o mesmo formato. E aí eu falo, que corpo burro, porque ele não aprendeu nada, né? Ele foi pressionado e ele não saiu diferente, ele não saiu melhor disso. Então eu gosto mais até da ideia de antifragilidade, que é, olha, eu vou passar por pressão, a gente passa por pressão todo dia, mas assim, no fim do dia, aquela pressão a qual eu fui submetido, ela tem que me fazer mudar alguma coisa, eu tenho que ter aprendido alguma coisa, né? E a gente fala dessa capacidade de aprendizagem. Então, eu não diria nem que é inteligência emocional, mas talvez olhando para essas três, eu classificaria dessa maneira. Bem, pessoal, a gente avançou até um pouco mais do que a gente esperava. Eu quero muito agradecer a paciência de vocês. Eu peço desculpas a gente não poder avançar, mas até para respeitar também os horários do evento. Elaine, muitíssimo obrigado. Eu pediria uma salva de palmas para a Elaine, por favor. Obrigada, pessoal. E não sei se você tem algum recado final, alguma coisa que você queira deixar aqui pra gente no final? Não, é só isso. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer o convite, né? Espero poder ter contribuído em alguma coisa, né? A gente às vezes fala. É tanto conceito, tanta coisa que você lê um negócio ali, lê um negócio aqui, você esquece os autores. Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, pessoal, muitíssimo obrigado. Ainda tem feira. E amanhã nós continuamos aqui. Aqueles que estiverem aqui amanhã, nós teremos mais talks amanhã com outros temas, outros assuntos. E aqueles que estiverem por aqui, a gente ficará muito feliz em vê-los, tá bom? Muitíssimo obrigado e boa feira para todos. Tchau, tchau.